Boa noite. Boa noite. Então, o tema escolhido para a nossa conversa dessa noite é uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A passagem é intitulada Escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso está dentro do item 11, do capítulo 8 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei. Esse capítulo é intitulado Bem-aventurados os que têm puro o coração. Então, nos diz a ciência que o planeta Terra ele tem em torno de 4,5 bilhões de anos, que seria a idade da Terra, né? Isso é o que nos diz a ciência. E nos dizem os espíritos, né, que Jesus Cristo recebeu uma tarefa há um tempão atrás do próprio Deus. E que tarefa era essa? Construir e planejar um planeta. Que planeta? Nosso planeta Terra. Então Jesus, além dele ser tudo o que a gente sabe, né, nosso modelo e guia, para o Espiritismo ele ainda é maior ainda do que a maioria das religiões ensinam e pregam, né? Além de tudo, ele é o arquiteto do planeta Terra, ele planejou, junto com a equipe dele, de espíritos superiores, e é o nosso governador planetário também, governa esse planeta também, certo? Ele recebeu a matéria-prima, digamos assim, né, diretamente de Deus, de um jeito que a gente fica difícil de compreender, né? Mas a gente pode sintetizar, uma maneira para simplificar essa compreensão, entendendo que o universo, né, ele é formado por duas coisas criadas por Deus. Uma delas são os espíritos, né? E a outra é a matéria. Então, tudo que não é matéria é espírito. Tudo que não é espírito é matéria. E essa matéria, ela advém de onde, né? Essa matéria, onde todos os planetas, todas as estrelas, o universo todo é gerado, advém de algo chamado FCU. Não é UFC, né? O UFC que é negócio de luta lá e tudo. É FCU. O que é esse FCU? É o fluido cósmico universal. Como é que a gente pode compreender esse fluido cósmico universal? Como se fosse, alguns dizem que seria como se fosse o hálito divino, né? Quer dizer, Deus, com a sua capacidade, ele criou esse fluido cósmico universal e tudo que existe material, todo fluido é adaptado para cada tipo de planeta, para cada tipo de estrela, e daí vem toda a matéria. Isso já simplifica um pouco, né? Então, o universo é composto de três coisas, na verdade duas, né? Que são criadas por Deus: espírito e matéria. Então, se Jesus, né, foi o arquiteto do nosso planeta, o construtor do planeta, e se a Terra tem já 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência, se é que não é mais antiga, né? A ciência com o tempo vai evoluindo, algumas coisas ela revê, e às vezes o que tinha uma idade é revisto e se torna até mais velho, né? Se a Terra já tem essa idade, imagina a idade de Jesus. Se quando a Terra foi criada por ele já tinha essa condição de criar planetas. Jesus se diz, né, na literatura espírita, que é um espírito realmente muito antigo, né? Os planetas que ele encarnou e reencarnou para fazer a sua caminhada, assim como a gente, já não existem mais. E se ele fazia isso há 4,5 bilhões de anos atrás, imagino que ele já não consegue fazer hoje em dia, já que a gente não para de evoluir. Então, passou o tempo, né? O planeta começou a abrigar vida biológica, a raça humana surgiu como a raça guardiã desse planeta. Se entende, assim, alguns cientistas falam, ligados mais à parte espiritual também, o que eles dizem? Do animal o animal humano, digamos, a gente chama de homem hoje, a gente surgiu a partir de um animal que foi evoluindo, né? Esse animal foi retirado da consciência coletiva do planeta, né? Levando em conta que muitos dizem também que a Terra também é um ser vivo, é um organismo vivo, é um ser vivo, de uma maneira que foi difícil para a gente compreender, né? A gente se baseia em individualidade, né? Mas esse animal, que a ciência diz que a gente veio a partir de uma raça do primata, ele se destacou na sua evolução e se tornou a raça guardiã desse planeta. A gente começou a lidar com a consciência, quer dizer, entendendo, aprendendo, sendo responsável pelos seus atos. André Luiz fala nos livros dele que em torno de 40 mil anos atrás, o homem começou a ter consciência, evoluir,
se evolui, se pensa, já sabe, né, consegue entender as coisas, aí começou a ser responsável pelas suas atitudes. Então a lei do retorno, a lei do livre-arbítrio, todas as leis o homem começou a ter que respeitar e ser tocado por elas. E há mais ou menos, né, mais de 2.000 anos atrás, mais de 20 séculos, a gente teve a grande presença do planeta aqui, que Jesus veio e reencarnou em corpo de carne e conviveu junto com a gente há alguns anos. Isso pode ser entendido como: vamos supor que nós somos alunos de uma faculdade, de uma escola, e existe um diretor-geral dessa faculdade. E chega num dado momento que esse diretor, ele vem pessoalmente na nossa sala de aula ensinar a gente. Foi isso mais ou menos que Jesus fez. E como que ele fez isso, né? Imagina um ser que já tem conhecimento, já entende tudo da matemática que a gente tem nesse planeta, tudo de ciências biológicas, tudo que tem para aprender ele já aprendeu. Como é que ele poderia ensinar, né, seres que ainda naquela época não entendiam muita coisa, que hoje a gente já entende um pouquinho mais, mas tem muito para aprender ainda, mas como é que ele poderia ensinar para a gente? Se ele falasse em planetas, sistemas solares, estrela, buraco negro, quem é que ia compreender alguma coisa? Hoje é difícil ainda a gente entender essas coisas, né? Então ele usava o quê? O método dele. Ensinava através de parábolas, através de histórias, né? Através de linguagem metafórica, através de analogias. É assim que ele ensinava a gente. E nessas parábolas, ele usava na época dele exemplos do dia a dia do povo lá, para ficar mais fácil a compreensão. Exemplos que hoje, para a gente, tem que ser adaptado para o nosso tempo, né? Se usar uma ovelha para dar um exemplo, alguma coisa a gente entende, mas outras coisas ficam fora do nosso tempo. Então, ao longo do tempo, as coisas vão sendo atualizadas para que a gente possa compreender. Mas era assim que Jesus ensinava a gente, através de parábolas. Aí, fazendo um pequeno exercício de imaginação, imagina a gente naquela época, né? Aquele cabelinho lá, corte do apóstolo, sei lá, o chinelinho, aquele chinelinho, qual é o chinelo que será que estava na moda naquela época, né? Catina Surf em Jericó, a Raider em Jerusalém, e assim vai, né? Muitos tiveram essa oportunidade, aliás, né? Muitos de nós hoje que estamos reencarnados, a gente pode ter convivido com Jesus, sim, naquela época. Muitos aproveitaram, né, essa ocasião de ter um mestre ali ensinando fisicamente do lado da gente. Os apóstolos, a gente sabe que tiveram contato direto, então, né, já foram escolhidos porque tinham que era necessário para essa tarefa, é o que diz a espiritualidade, aproveitaram bem, né, cada um do seu jeito. Mas tiveram outros também que não conviveram diretamente, lado a lado com Cristo, como, por exemplo, Zaqueu, personagem muito citado lá na Bíblia, né? Ele não foi um dos apóstolos, mas ele aproveitou os ensinamentos do Cristo, mesmo ouvindo ele só, à distância, nas praças e tudo. E Zaqueu é um exemplo de um dos espíritos que evoluiu muito, né? Tanto que Zaqueu é uma encarnação anterior do Dr. Bezerra de Menezes. O espírito que animou o corpo que a gente entendia e chamava de Zaqueu naquela época, está na Bíblia, é o espírito também que animou o corpo de carne, que foi chamado depois de Bezerra de Menezes. Então foi uma oportunidade assim incrível, né? Como eu já falei, então, o universo é formado por espíritos e matéria, né? Deus, ele é eterno. Eterno por quê? Porque não tem início e fim. Ele existe antes do tempo e depois do tempo, né? Nós somos imortais, depois somos criados por Deus, mas a gente tem uma data de início. Deus sabe a data de todos. O dia cada um foi criado como espírito, né? Não estou falando de encarnação, da primeira encarnação, nem das reencarnações. E outra lei que rege também o nosso universo aqui é que diz que todos nós, é inevitável isso, todos nós um dia chegaremos à perfeição. Isso é inevitável, já que nós somos imortais, né? Já que a vida real, que dizem os espíritos, é a vida no mundo espiritual, composta dessas fases em que a gente vem, tem um corpo biológico, aprende o que dá para aprender, volta para o mundo espiritual, vai voltando até que tenha aprendido tudo que é necessário. E fazendo um exercício, né, um exercício
Um exercício bem simples para a gente entender como é que Jesus sintetizava o que ele falava através de parábolas, através de linguagem metafórica. O que será que Jesus quis dizer quando ele falou uma frase que tem na Bíblia, que é muito citada nos Evangelhos? Vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. O que será que ele quis dizer com isso? Uma das interpretações é que ele estava dizendo para a gente ali, eu fui criado como vocês. Fui criado também simples e ignorante. Né? Ignorante no sentido de não ter conhecimento, né? Não compreender as coisas. Simples no sentido, pode ser compreendido, de não ter vaidade, não ter orgulho, não ter essas coisas que fazem a gente cair, infelizmente. Né? Então ele estava dizendo ali para a gente, vós sois deuses, podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Então ele quis dizer que ao longo do tempo, cada um na sua caminhada, um dia cada um de nós pode chegar num nível de conhecimento e de realizações que o próprio Jesus já tinha naquela época que criou o planeta. E por que ele falou muito mais? São interpretações assim minhas, né? Pode ter outras interpretações também para somar com essas. Se Jesus criava, como eu falei, já tinha a capacidade de criar um planeta 4,5 bilhões de anos atrás, imagina hoje que ele já não pode fazer. Pode criar uma estrela, uma galáxia, a gente não tem noção. Então é isso que ele quis dizer. Dá para compreender assim. Muito mais pode ser além do que ele já conseguia fazer naquela época. Outra frase também, para a gente exercitar, né, essa compreensão do poder de síntese de Jesus, que ele falava também, há muitas moradas na casa de meu pai. Se ele chegasse naquela época e dissesse, pessoal, é o seguinte, a Terra é um planeta que fica dentro de um sistema estelar, a estrela que nutre a vida nesse sistema estelar aqui nosso é o Sol, mas tem outros planetas também. Alguém entender? Não. Né? Naquela época ainda se imaginava que o sistema solar, na verdade, a Terra era o principal elemento do sistema solar e que os outros planetas, né, outros astros, as estrelas que eles imaginavam na época, giravam, eles pensavam até talvez que o universo, né, que a Terra fosse o centro do universo. Como é que alguém ia entender? Então ele disse isso. Há muitas moradas na casa do meu pai. Ele já estava querendo dizer isso, que existem outros planetas. E a gente sabe que Deus não cria nada simplesmente para ficar ali de bonito, para não ter função. Todos os planetas têm utilidade. Todos eles. Às vezes não são habitados por formas biológicas. Por exemplo, tem planetas do nosso sistema aqui que a ciência não consegue detectar formas de vida. Isso pode ser entendido de duas maneiras. Né? A espiritualidade diz que não existe nenhum planeta que não tenha função. Alguns livros falam que tem planetas que não são habitados por vida biológica, por corpo material, mas são habitados sim por seres espirituais. Além disso também, a ciência, alguns cientistas até comentam, falam isso, né? Aqui na Terra a gente habita o planeta na superfície, a gente tem a atmosfera. Não quer dizer que em outros planetas do nosso sistema não exista vida, que eles habitam o interior do planeta. Então a gente não consegue detectar uma aproximação espacial lá na frente de Marte, de Júpiter, não tem nada. Não quer dizer que no interior não tenha. Existem até pessoas que dizem que o nosso próprio planeta aqui é habitado internamente, por outras raças e tudo. Mas isso seria assunto para outra palestra. E mais uma frase que Jesus falou também, que ele falou antes, quando ele estava já no finalzinho do estado dele com a gente aqui nesse planeta, que ele falou que antes dele retornar aos céus, antes dele retornar para o convívio com o Pai dele, Deus, ele enviaria para a gente o Consolador prometido. E no finalzinho a gente vai entender o que é esse Consolador prometido. Mais uma vez ele sintetizou numa pequena frase muitos conhecimentos, Agora eu peço licença para vocês para fazer a leitura desse trecho, que é o tema da noite, para depois a gente poder entender melhor ainda esse tema. É um trecho pequeno, geralmente para palestra eu escolho trechos que são menores assim, Mesmo sendo menores, dá para a gente ficar falando 1 hora, 2 horas em cima. Então, imagina se pegar um trecho maior. Então, o tema é escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Se alguém escandalizar um destes pequenos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós
que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Primeiro a gente precisa entender o seguinte: essa palavra escândalo, para a gente hoje em dia, significa um escândalo, significa algo que, alguém que faz alguma coisa chama atenção, que dá algum tipo de vergonha moral, tanto para quem está realizando o ato, ou para quem está assistindo. Algo que não é aceito pela sociedade, algo que gera algum tipo de vibração que não é boa. Para a gente, essa palavra escândalo hoje em dia significa isso. Mas na época, essa palavra não significava isso, ela tinha outro significado. A palavra escândalo, ela tem, pesquisando, ela tem duas raízes, Tem a raiz na língua grega e também no latim. Até anotei aqui para não correr o risco de falar nada diferente, Na origem do latim, da língua romana, a palavra original seria scandalize. O significado dela em latim tem mais de um, mas pode ser entendido como pedra, como obstáculo ou como armadilha. Na língua grega, a palavra era scandalize. Não, na língua grega era escândalo, scandalum. E o significado dela era entendido como tropeço ou pedra de tropeço. Então, a gente entendendo o que significa essa palavra, dá para compreender muito melhor o que está dizendo no texto aqui. Então, pelo título, a gente atira escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Já dá para compreender, então. Se a vossa mão faz você errar, pecar moralmente, se te faz tropeçar nos ensinamentos, é melhor não ter. É o que já está dizendo o título aqui. E nessa primeira frase, se alguém escandalizar a um destes pequeninos que creem em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos. Quer dizer, se alguém atrapalhar, botar alguma coisa que faça a pessoa que está tentando seguir os ensinamentos de Cristo, ele fala da gente como pequeninos, como se fossem crianças aprendendo. Se alguém for responsável por botar essa pedra na frente de alguém que vai tropeçar, se ela fizer isso, é melhor que ela botasse uma mós no pescoço. Uma mós aqui dá para entender como aquela moeda, aquele engenho, os animais ficam girando em volta ali. Então era melhor que alguém botasse aquilo no pescoço, aquela parte de madeira, e se jogasse. Era melhor nem viver. É isso que ele está dizendo aqui. A segunda frase aqui. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. A gente compreende, a gente já sabe hoje em dia que nosso planeta, na classificação dos mundos, ele é só o segundo na escala de evolução, é um planeta de provas e expiações. Se é um planeta de provas e expiações, tem dois motivos principais para os espíritos reencarnarem aqui, ou por prova, ou por expiação. Todo mundo que faz uma prova passa? Não. A gente faz a prova, quem está na escola, tem gente que passa e tem gente que não. E expiação? Expiação é aquele que já estudou, já fez a prova, não passou em algumas, e além de não passar, prejudicou outro irmão seu. Dá para compreender assim? Claro que eu vou dizer para vocês mais uma vez, isso são interpretações que eu consegui extrair do texto. Tem mais coisa aqui. Cada um que for ler, estudar a fundo, vai ver mais coisas. E aqui também diz, se o mundo necessita de escândalo, quer dizer, o mal, infelizmente, não foi criado por Deus, ele é usado como didática para nos ensinar. Infelizmente, a gente só aprende, geralmente, quando repete, quando é com a gente. Quando dói na gente entende. Isso é mal. Se dói em mim, a hora que a consciência começa a se iluminar um pouco, se dói em mim, dói no outro. Então não vou querer fazer isso no outro, porque dói. E aqui diz também, o planeta, é necessário os escândalos, mas não quer dizer que quem for responsável por esse escândalo, por esse tropeço, por esse mal moral, não vai ser responsabilizado pelo seu mal. O terceiro parágrafo aqui. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos do céu veem incessantemente a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Quem despreza, não preza.
Então, se alguém não vê o outro como seu irmão, e for motivo de escândalo, foi aquele que botou a pedrinha no caminho, foi aquele que criou aquela armadilha, e fez aquele pequenino que Jesus fala se perder, né? Está dizendo aqui também, declaro-vos que anjos do céu vêm incessantemente à face do meu Pai. Aqui na minha compreensão está falando o quê? Do poder de onisciência de Deus. Então, existe uma ilusão que quando a gente faz as coisas sem ninguém saber, ninguém está vendo, não vai ter problema. Mas aqui está dizendo, Deus é onisciente, onipotente, tem vários atributos, né? Então ele vê tudo. Então não adianta alguém achar que porque está falando no cantinho, dando um conselho ruim, que Deus não vai ver. É o que está dizendo aqui. Porque o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele, ao mesmo tempo, ele tem uma dupla natureza. Ele tem a natureza divina, como Espírito, e tem a natureza também como Filho do Homem, quer dizer, ele reencarnou, como homem, um corpo de carne. É o Filho do Homem por causa disso também. O último parágrafo, então, que desses aqui, para mim, é o que mais esclarece. Assim. Se a vossa mão ou o vosso pé é objetivo de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé e uma só mão. Olha o que ele falou aqui, entreis na vida. O que dá para entender isso? Para entrar na vida tem que estar fora dela. Já está falando de reencarnação. Então, se a gente está no mundo espiritual, se preparando para reencarnar, existe um plano reencarnatório onde tudo é planejado. A gente não vem para o planeta Terra, como se diz, a passeio. Existe um objetivo, existe uma caminhada, existem pontos principais do nosso plano reencarnatório onde a gente tem que provar, para ver se passa na prova, onde a gente tem que expiar também aquele mal que a gente já causou. E como que é feito isso? Um exemplo muito bom de entender isso, que na maioria das palestras é falado, porque a gente falar em arrancar uma mão, arrancar um pé, fica complicado de entender, né? Mas vamos supor que alguém, nas várias encarnações anteriores dele, a pessoa está no mundo espiritual preparado para a próxima encarnação. E foi verificado, a equipe verificou que em várias reencarnações ele sempre errou na medida do álcool. E esse hábito dele fez o quê? A gente sabe o que acontece, não precisa nem explicar, né? Destrói a vida, né? Quem cai no alcoolismo, qualquer droga, Só que o álcool é mais complicado do que uma droga lícita, né? A gente pode ir comprar, né? As outras já não são assim. Então, se um espírito desse que reencarnou várias vezes, fez um monte de burrada, estragou as suas reencarnações diversas vezes, pelo vício da bebida, o que pode ser feito com esse espírito? O fígado dele vai nascer com um probleminha, que a partir do momento que ele tome uma dose de álcool, ele vai se sentir tão mal que ele não vai conseguir beber, mesmo que queira. Então aqui fala disso, entreis na vida. É melhor que, se a tua mão for motivo de escândalo, é melhor não tê-la. Se teu pé, é melhor não tê-la. Mas para a gente fica mais fácil entender isso. Tem muitas pessoas que nascem com problemas, se manifestam já, problemas respiratórios na infância e tudo. Por que isso? A gente entende muitas vezes como uma coisa que pesa, como doença, mas pode ser entendido, por outro lado, como uma bênção. É difícil? É. Quem é que quer nascer com problema respiratório, problema cardíaco, problema no fígado? Ninguém quer. Mas se aquele problema for o que vai ser o limitador para mim não pisar de novo e tropeçar naquela pedra que vai escandalizar aquele espírito, fazer ele tropeçar, é melhor assim. Continuando aqui. Entreis na vida tendo só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um olho só, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 6 a 9, e capítulo 5, versículos de 29 a 30. Então, na Bíblia está esse capítulo lá. Isso aqui também, a gente lendo assim de uma maneira mais superficial, poderia ser compreendido, mal compreendido, como a lei do talião, que é aquela lei olho por olho, dente por dente. Então, se eu arranquei uma orelha, eu vou ter uma orelha arrancada. Se eu cortei um dedo, eu vou ter um dedo cortado. Se eu arranquei uma perna de alguém, eu vou ter uma perna arrancada. Isso, Jesus veio para mudar.
né? A lei italiana era assim, mas era uma lei terrena, né? Pela bondade divina, essa lei foi adaptada e foi incluído mais um item, né? Pela benevolência divina, né? Pela prática da caridade que aquele espírito pode praticar na sua reencarnação, uma dívida pretérita dele, uma vida passada, ela pode ser amenizada. Além dessa dívida não ser cobrada numa parcela só. Ela pode ser cobrada e é cobrada, como fala a literatura espírita, em prestações suaves, de uma maneira que a gente consiga pagar, né? Então tem essa bondade divina. E agora, chegando quase no final, no começo lá, né, eu falei, uma das frases de Jesus também que ele falou, que enviaria Consolador prometido. A maioria de nós aqui já sabe qual é, né? Esse Consolador prometido. Todo mundo aqui já viu bastante palestra, mas sempre vale a pena citar. Esse Consolador prometido, o que é? É o Espiritismo. Né? E no que está escrito aqui no Pentateuco, os Espíritos, Jesus também, ele não tem a necessidade de falar tanto por linguagem metafórica, tanto por palavras. Ele fala de maneira objetiva. Por quê? Porque a humanidade já evoluiu, intelectualmente, socialmente, tecnologicamente, e já é capaz, né? Naquela época foi lançado o livro, já era capaz de entender a maioria das coisas aqui. Muitas coisas não, a gente vai entendendo conforme vai passando o tempo. Mas aqui já é falado de maneira mais objetiva. Fica mais uma dúvida também. Então, tem pessoas que às vezes falam assim, pessoas que têm problemas, né? Tem problemas. Aí falam assim, mas eu só faço mal a mim mesmo, não prejudico ninguém. Será que isso é verdade? Só prejudico? Não, o que eu faço não é só o meu vício, é só o meu. Será que essa pessoa não tem ninguém que ama ele? Será que essa pessoa que ama, esse que diz que só faz mal para ele mesmo, ele não faz quem ama ele, a família, sofrer? Então essa pessoa também não é mais uma daquelas pessoas que bota uma pedra ali para alguém tropeçar e sofrer? Então o que a gente faz nunca fica, né, circunscrito só à nossa vida. Nunca fica só. Isso aí é espalhado para quem vive à nossa volta. Primeiramente a família, a sociedade também. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Para a gente encerrar, lembrei agora, isso não estava nem previsto aqui, lembrei uma frase que, se não me engano, é da Joana de Ângeles, né? Que diz assim, o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Mais ou menos isso. Só então, agradeço aí a paciência de todos por me ouvirem essa noite. A mensagem que tinha para essa noite é essa. Eu sempre gosto de falar de onde que veio isso, porque cada um pode abrir o seu evangelho, fazer a sua leitura, ouvir outras palestras e interpretar do seu jeito também. Mas o que fica de ensinamento para a gente, né? É que o escândalo que a gente entende hoje em dia como uma coisa, na verdade aqui no evangelho está falando de outra maneira. O escândalo é tudo aquilo que é feito e que a gente acaba fazendo nós mesmos tropeçarmos moralmente e fazendo outros também tropeçarem moralmente. É desse tropeço que está falando. Fiquem todos com Deus. Obrigado.